Patty, o cachorro, descobriu um cachorro bobo preso no gelo e, curioso, decidiu lamber primeiro. No entanto, sua língua ficou grudada imediatamente. Patty, que nunca havia estado no frio extremo do Nordeste, nunca tinha visto um fenômeno tão estranho. Entrou em pânico e tentou fugir, mas sua língua presa o puxou de volta, fazendo-o cair no chão. Bob Esponja então tirou um chocolate quente de sua bolsa e despejou sobre o gelo para libertar a língua de Patty. No entanto, Patty gritou de dor porque a bebida quente o queimou. Em um reflexo, bateu sua língua grande contra as pedras. Conforme o calor do chocolate derretia o gelo, uma esponja primitiva despertou de seu longo sono. Ela ficou fascinada pelos sapatos de Bob Esponja. Afinal, em seus bilhões de anos de existência, era a primeira vez que via algo tão incrível. Bob Esponja, no entanto, não percebeu nada. Ele apenas saiu da caverna arrastando Patty e sua língua ferida. Sem perceber, a esponja primitiva saltou para dentro de sua mochila. De volta à vila, Bob Esponja levou Patty para casa e deixou sua língua na porta. Então seguiu para sua casa abacaxi, sem notar o peso extra em sua mochila. A esponja primitiva saiu discretamente da mochila e o seguiu até o andar de cima. Depois, se escondeu dentro de uma bacia de água. Bob Esponja, sem notar nada, olhou para a bacia e pensou que estava vendo seu próprio reflexo no espelho. Ele suspirou, percebendo que estava na hora de fazer a barba. Em seguida, entrou em seu vestiário para trocar de roupa. De repente, parecia que a tecnologia da casa abacaxi havia evoluído da noite para o dia. No episódio anterior, o guarda-roupa era apenas um móvel velho, mas agora parecia algo saído de um futuro cyberpunk de 2077. Assim que Bob Esponja saiu, a esponja primitiva imitou seus movimentos e ativou o mecanismo do vestiário. Ao ver o tão desejado par de sapatos, ficou radiante de felicidade. Mas ao tentar calçá-los, seus enormes pés destruíram os sapatos na mesma hora. Afinal, como alguém com pés tamanho 58 poderia caber em um calçado número 42, Bob Esponja então se despediu de Gary e saiu para trabalhar. A esponja primitiva, imitando Bob Esponja, saiu para o trabalho também. Mas no caminho, quebrou a decoração dos vizinhos, arrancou as cercas e destruiu a estátua do parque, trocando sua cabeça por outra. Logo, chegou ao Siri Cascudo. Lula Molusco o cumprimentou, mas recebeu uma resposta nada educada. Dentro da cozinha, Bob Esponja começou a preparar milkshakes. Agora fazia sentido porque os hambúrgueres de Siri estavam vendendo tão bem. O senhor Siriguejo reclamava que não tinha dinheiro. Mas era porque Bob Esponja desperdiçava muitos ingredientes ao cozinhar. O barulho da batedeira assustou a esponja primitiva, que entrou em pânico. Nesse momento, um acidente aconteceu. A esponja primitiva havia destruído a caixa de correio de um peixe e a polícia foi chamada. Bob Esponja tentou argumentar que era um cidadão exemplar, mas ninguém acreditou nele. O senhor Siriguejo, confiando em seu funcionário, tentou defendê-lo, mas não adiantou. A polícia acusou Bob Esponja de destruir propriedades e ele foi preso. Dentro da cela, ele gritava que era inocente, mas ninguém lhe dava ouvidos. Enquanto isso, o senhor Siriguejo, sempre aproveitando qualquer oportunidade, acordou um funcionário desacordado e o colocou para trabalhar na cozinha. Porém, quando estava virando os hambúrgueres, um novo acidente ocorreu. A esponja primitiva quebrou um pedaço de bambu e caiu diretamente na cabeça do cozinheiro. Com isso, Bob Esponja foi libertado, mas ele estava visivelmente abalado. Como o cozinheiro ainda estava presente, o funcionário voltou para o balcão do restaurante. Agora era a vez da esponja primitiva mostrar seu talento. Usando uma espátula e um cabo de vassoura, criou uma lança improvisada e furou uma garrafa de ketchup, fazendo com que o líquido vermelho espirrasse por toda parte. Isso o fez parecer ainda mais assustador. Ele então saltou de trás do lixo e aterrissou no barco de um cliente. Com um olhar selvagem, começou a atacar o barco. Mas não satisfeito, arrancou o motor do veículo e bebeu todo o óleo. Poderia parecer que estava apenas causando confusão, mas não. Na verdade, ele queria usar o motor para preparar hambúrgueres. Pegou um hambúrguer e estava prestes a dar uma mordida quando o funcionário do restaurante o tomou de suas mãos. Afinal, um cozinheiro jamais poderia roubar a comida dos clientes. O problema é que os hambúrgueres estavam duros como pedra. Um cliente mordeu um e quebrou todos os dentes. Outro engoliu inteiro e quase queimou a língua. Outro encontrou um pneu inteiro dentro do pão. Os clientes ficaram furiosos e exigiram explicações. O funcionário do restaurante ficou sem palavras, pois ele era apenas um caixa e não tinha nada a ver com os hambúrgueres ruins.
Ele culpou Bob Esponja, que tentou se defender, mas ninguém acreditou nele. Vendo a confusão, a esponja primitiva se enfureceu e sacou uma arma improvisada, tentando atacar o funcionário. Este, por sua vez, não quis brigar com um lunático e fugiu do restaurante. Os clientes assustados também saíram correndo. Agora, a esponja primitiva começou a causar destruição na cidade. Quebrou tudo o que via pela frente, até mesmo a câmera de um repórter que cobria a situação. Enquanto isso, o Sr. Siriguejo foi visitar Bob Esponja na prisão e perguntou por que ele estava agindo de forma tão louca durante o expediente. Bob Esponja tentou explicar que era um bom cidadão e que alguém estava tentando incriminá-lo. Nesse momento, a esponja primitiva, ao ouvir a voz de Bob Esponja, invadiu a prisão. Quando o Sr. Siriguejo viu a esponja primitiva agarrada ao rosto do policial, percebeu que Bob Esponja estava falando a verdade. Ele não era o culpado de nada. A esponja primitiva estava apenas assustada e perdida. Ela precisava de outro amigo esponja ao seu lado. Para evitar mais destruição, Bob Esponja se ofereceu para tentar acalmá-la. Ele tentou se comunicar com a esponja primitiva usando gestos, mas a diferença de bilhões de anos entre eles tornou a comunicação impossível. No entanto, ele percebeu que a esponja primitiva ainda estava fascinada por seus sapatos. Então começou a dançar para chamar sua atenção. Incrivelmente, os dois tinham um talento para estar a dança muito semelhante. Eles dançaram juntos até ficarem felizes. Bob Esponja fez seus sapatos dançarem sozinhos, e a esponja primitiva fez o mesmo com seus pés gigantes. A dança foi tão incrível que todos aplaudiram. Porém, o ritmo frenético fez o prédio da prefeitura desabar. Talvez aquela construção já estivesse condenada desde o início. Bob Esponja implorou para que a polícia não prendesse a esponja primitiva. Mas, surpreendentemente, os policiais disseram que a prefeitura já estava programada para ser demolida. Com isso, eles economizaram milhões em custos de demolição. E, no final, a esponja primitiva finalmente descobriu a maneira certa de usar sapatos. Todos têm um futuro brilhante pela frente. A esponja primitiva, agora adaptada, finalmente conseguiu usar os sapatos de forma adequada. Todos ficaram impressionados com sua rápida evolução e a aceitaram como parte da comunidade. Bob Esponja, satisfeito por ter ajudado, se despediu dela com um sorriso. Com um último olhar de gratidão, a esponja primitiva partiu, seguindo seu próprio caminho em busca de novas aventuras. Bob Esponja voltou para sua rotina no Siri Cascudo, aliviado por tudo ter se resolvido. Mas, como sempre, a vida na fenda do biquíni nunca fica tranquila por muito tempo. Quem sabe qual será a próxima grande confusão?